Aí ela vem no terceiro tópico deste capítulo, do segundo capítulo da parte 1, falar sobre a descrição analítica. Veja, qualquer investigação qualitativa, ela vai beber muito do processo. A investigação qualitativa ela é descritiva, né? E muita gente, muito aluno, principalmente aluno iniciante, confunde o descritivo com novelístico, né? É contar uma história fantasiosa e tal. Veja, a descrição analítica funciona segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Então, isso é um pilar que ela está estabelecendo. Ela está caminhando agora para colocar um novo elemento na definição do que é análise de conteúdo. Então, ela está falando da descrição analítica, tá? Não é descrição qualquer, é uma descrição analítica. Não se limita ao conteúdo, embora tome em consideração o continente. Tá? O continente é maior do que o conteúdo, tá? O que contém alguma coisa é o continente. Né? Então, veja, aí me faz lembrar logo de quê? Do que está para além do conteúdo. Tá? Por exemplo, os contextos. Análise de conteúdo pode ser, então, análise dos significados, exemplo, análise temática, e análise dos significantes, como análise lexical, análise dos procedimentos. Tudo isso contém-se dentro desse processo de descrição. Então, a descrição analítica funciona como uma primeira fase da análise de conteúdo e de outras disciplinas que se debruçam sobre a linguagem e sobre a informação, como a linguística, a semântica, a documentação. Então, ela está dando mais um passo para que você possa compreender o que é que ela pensa sobre análise de conteúdo. Ela está construindo a definição de análise de conteúdo. Ela diz, a descrição analítica é um primeiro passo da análise de conteúdo, mas a descrição analítica também é uma primeira fase para a linguística, para a semântica, para a análise documental, como ela já vai falar no último tópico, dando exemplo. Tá? Então, ela começa a apresentar algumas definições de outros autores da época, né? Um dos mais antigos é o Berelson, definições de análise de conteúdo, tá? E ela chama a atenção para este vocabulário behaviorista e manipulação objetiva que aparece, então, na definição da sua época, né? Dos autores da sua época, tá? Então, análise de conteúdo é uma técnica que consiste em apurar descrições de conteúdo muito aproximativas, subjetivas, para pôr em evidência com objetividade a natureza e as forças relativas dos estímulos que o sujeito é submetido. Então, é uma técnica que o objetivo é pegar coisas subjetivas e evidenciar de forma objetiva, tá? E ela cita, então, o Berelson de 1952, tá? Ela está escrevendo isso na década de 70, lembrando disso, tá? E essa parte, uma técnica, é repetida em muitas definições. Então, análise de conteúdo, então, é uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo, ou seja, quantas vezes a pessoa disse isso, e dos manifestos de comunicação, né, das entrevistas, das cartas, dos recortes de jornais, etc., tem por finalidade a interpretação desta mesma comunicação, destas mesmas comunicações, tá? Essa é a definição de Berel. E ela fica por aí. Só que a definição de análise de conteúdo progrediu, ela foi mais adiante. E eu aqui aproveito, agora eu estou saindo do livro para fazer novamente, de vez em quando, vocês já perceberam, eu estou saindo do conteúdo da análise da Bardin propriamente. Isso aqui são uma coleção do livro do Neudorf, tá? De 2017, uma coleção de definições de análise de conteúdo. E ele cita a do Berelson, que é também citada por Bardin, e ela já reconhece naquela época, na década de 70, que essa é uma descrição com um forte pendor behaviorista, descrição objetiva, sistemática e quantitativa, tá? Do Berelson. Veja, eu estou destacando aqui em vermelho, para que depois vocês podem fazer uma pausa e ler isso com mais carinho aqui, com mais
Mas essa aqui são as definições da década de 50, 60 e 70, tá? Então, mas todos eles têm esse foco, tá? No ser objetivo, no ser sistemático, no ser quantitativo. Mas em 71, essa definição do Carnell fala, e todos eles falam em técnica, tá? Ou conjunto de técnicas, tá? E fala assim, a técnica de propósito geral para fazer perguntas a uma comunicação a fim de obter descobertas, aqui tem um indícios, mesmo na década de 70, muito interessante, que possam ser fundamentados. E isso é muito importante que eu estou destacando aqui, que mais adiante a Bardan retoma isso, claro, ela não cita o Carnell no seu livro, mas o Neudorf cita no seu livro, tá? E eu estou trazendo para vocês que eles começam a ter luzes de que a análise de conteúdo vai para além dessa descrição objetiva, sistemática e quantitativa. Essas são as definições da década de 50, 60 e 70, algumas delas, né? São citadas aqui. Essas são as da década de 90. Aqui na década de 90, também se mantém a ideia de técnica, de método, não é? Ou de conjunto de técnica, de método, com essa ideia da quantidade de algo, tá? Mas aqui, novamente, em 1990, o Weber fala das inferências válidas, tá? Eu estou chamando a atenção desses pequenos detalhes que nós vamos aprofundar mais adiante. Isso aqui é nos anos 2000 para cá, definições de 2000 e 2001, estamos na década de 2000, tá? Novamente, a análise de conteúdo é uma técnica usada para extrair informações desejadas de forma sistemática e objetiva. Por que eu estou chamando atenção, você que está me ouvindo? Por que eu estou chamando a atenção de técnica, sistemática, objetiva, muitas vezes quantitativa? Por quê? Essa é o berço da análise de conteúdo. E ainda hoje, essa definição continua aqui presente, tá? Vocês vão ver mais adiante a visão da própria Bardan sobre o que é análise de conteúdo e como ela faz essa migração da descrição para ir mais adiante. Mas isso não foi abandonado, essa técnica sistemática, rigorosa, objetiva, não foi abandonada. Por que eu estou chamando a atenção? Porque muitos alunos iniciantes vão publicar artigos e fazem, fiz análise de conteúdo. Depois não tem essa parte do rigor e da sistematização. Quais são as dimensões de análise? Quais são as categorias? Quantas referências ou unidades de textos foram codificadas em cada categoria, subcategoria, dimensão de análise? Cadê a numerologia disso, né? Claro, não, mas essa é uma dimensão importante, tá? É isso que eu estou chamando a atenção aqui para vocês, porque tem a ver com a codificação dos textos em categorias e, em seguida, conte as frequências, tá? Nós estamos aqui em 2001. Esse aqui, no livro do Krippendorf, tá? Krippendorf, de 2013, fala de inferências válidas e replicáveis, análise de conteúdo quantitativa, sistemático e replicável, tá? Mas aqui nós temos mais claro, cada vez mais, a dimensão da inferência. Eu estou aqui tentando destacar aqui para vocês. Vocês leiam depois isso com cuidado, tá? Você pode definir análise de conteúdo como estudo das comunicações humanas gravadas, né? Mas isso é quase um título, não propriamente uma definição somente. Então, mas esses padrões de sistematização, de rigor científico, não foram abandonados, tá? Pelo contrário, análise de conteúdo, 2019, o Krippendorf, na sua nova edição, repete, não sente necessidade de uma nova definição. Análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa para fazer inferências replicáveis e válidas, tem a ver com validação, rigor, sistematização, tá? De texto ou de outros assuntos significativos para os contextos do seu uso. Veja, essas são definições que estão por fora do livro da Bardan, tá? Agora vamos voltar para o livro da Bardan, porque ela